Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo da Panóplia de Reações à conversa com o Miguel. Vamos começar aqui por uma explicação muito breve aqui da pontos que fiz no vídeo anterior sobre aqui a dívida americana. Como podemos ver aqui, esta é a dívida total aqui dos Estados Unidos, mais 35 trilhões de dólares, 104 mil dólares por cidadão, 268 mil dólares por contribuinte. Olhamos aqui para o déficit aqui das contas, ele continua aqui a aumentar a nível de percentagem do PIB, como podemos ver, 1960 52%, ok, manteve-se constante e agora teve de facto aqui um jump, um aumento brutal. Olhamos aqui também para ora, a ver se encontrava aqui a despesa exatamente, a despesa aqui com juros na dívida. Reparem que já é praticamente, aliás, creio que já tinha superado inclusive aqui a despesa que os Estados Unidos têm no que diz respeito à sua defesa, à sua estrutura militar, e como podemos ver já atingiu praticamente o mesmo valor, ou seja, já estamos com valores gritantes. Mas o que é que se passa aqui nos Estados Unidos? Nós temos uma situação em que basicamente o governo gasta muito mais do que aquilo que arrecada. Esta é a situação de 2020, este artigo já tem escreveu há 2 anos, foi escrito pelo James Levis. Mas como podemos ver aqui, receitas na altura 3,4 trilhões de dólares, gastos, estamos a falar aqui de 6,6. Ora, como é que se vai buscar o remanescente? Claro que precisamos da ajuda aqui do setor privado, não é? Pedir emprestado. E se o setor privado não nos der tudo, depende também sempre do preço que propusemos aqui ao mercado, não é? Da taxa de juros. Mas, regra geral, contamos sempre aqui com o apoio do Banco Central, só que depois isto naturalmente traduz aqui em potenciais pressões inflacionárias. E é isto que é preciso perceber, porque depois entramos aqui numa situação em que temos uma chamada espiral de dívida, em que o que é que acontece? O governo norte-americano, devido a esses mesmos déficits, vai aumentando aqui o seu nível de dívida, ok? Contrai cada vez maior dívida, contraindo cada vez maiores níveis de dívida. Vai aumentando aqui os seus gastos com juros, ou seja, aumenta os seus gastos em geral, não é? Isto nós podemos fazer também este exercício aplicando estes princípios a uma pessoa. Ou seja, se a pessoa começar -se a endividar, vai ter de pagar juros sobre essa dívida. Ou seja, esses mesmos juros sobre a dívida vão ser adicionados aos gastos que já tinha, ditos normais. E depois de gastar aqui mais dinheiro, o que é que tem de fazer? Tem de ou diminuir, cortar nas outras despesas, ou tem de aumentar a receita. No caso dos governos, naturalmente estamos a falar de aumentar, aumentar impostos e reduzir gastos. Mas claro que isso depois tem aqui impacto no crescimento económico e tem, ou seja, vai a contribuir para o abrandamento aqui da economia. E havendo um abrandamento da economia, real que aquilo que acontece é que as receitas do governo diminuem e os seus gastos também tendem a aumentar, o que faz com que haja novamente aqui um maior déficit. Havendo um maior déficit, há um buraco maior, havendo um buraco maior, temos novamente a levantar aqui mais dívida e depois temos então um círculo perpétuo. E é basicamente aqui nesta situação que muitas economias desenvolvidas já se encontram, porque regra geral sempre se falou dos 60% de dívida pública sobre o PIB como o valor dito-chave que teoricamente não podia ser ultrapassado. Aliás, ele está incluído no Tratado de Maastricht aqui na União Europeia por alguma razão, mas a ideia é essa, que sempre que os Estados ultrapassam estes valores de 70%, começam a caminhar em terreno perigoso, porque depois podem entrar numa dinâmica destas que acaba por ser completamente destruidora para a economia, sendo que a única forma dos governos conseguirem então sair aqui desta mesma situação é diminuir os níveis de dívida. Como é que diminuem os níveis de dívida? Recorrem aqui à máquina impressora para liquidar essa mesma dívida de forma indireta. E este é um paper que vale a pena ler. Liquidação da dívida governamental do FMI, que foi publicado em 2011.
analisa aqui para períodos onde houve níveis de dívida pública altos, particularmente entre a década de 40 e a década de 60, no pós-Segunda Guerra Mundial. E como é que os governos fizeram na altura? Fizeram basicamente, promoveram, ou, neste caso, implementaram taxas de juro reais negativas, ou seja, temos a taxa de juro nominal que até pode ser positiva, mas depois a taxa de inflação é superior a esse valor, e como tal a taxa real de juro que nós estamos a obter em qualquer obrigação, em qualquer depósito a prazo é negativa, e desta forma os Estados conseguem diminuir aqui, então a nível real aqui as suas dívidas, porque devido aqui à inflação as suas receitas acompanham esse mesmo crescimento da inflação e depois a nível de, digamos assim, nominal, aliás, a nível real, face então aqui aos seus níveis de PIB, conseguem diminuir então os seus valores. Provavelmente merecia também aqui um vídeo só para falar sobre isto. Fica também a ideia aqui para o futuro. Mas sim, vou deixar então aqui os links. Se quiserem dar aqui uma vista de olhos, para terem uma ideia também, estas são as projeções oficiais do governo norte-americano, que seja de respeito aqui aos níveis de dívida pública face ao PIB americano, que aqui nas próximas décadas irá continuar a aumentar. E esta a pergunta que eu faço ao Miguel. Claro que os Estados Unidos continuam a beneficiar, enfim, do sistemas financeiros com maior liquidez, não é? Se o seu domínio geopolítico e económico continua a fazer das obrigações americanas o centro da economia, não é? Se a China tem alguma liquidez para armazenar, onde é que vai colocar? Vai colocar aqui nos Estados Unidos, não é? Não vai colocar no outro lado, ainda. Enfim, que agora com as questões aqui da Rússia também terem congelado as reservas não tenha propriamente ajudado aqui ao caso para a China andar a comprar aqui mais dívida americana. Mas como podemos ver, há que estar preocupado com esta mesma situação, e era isso que gostava também de perguntar ao Miguel, como é que ele se sente tranquilo. Podemos ver aqui também a previsão aqui para os déficits americanos. Para o déficit aqui do governo americano também irá efetivamente continuar, sendo que esta barrazinha aqui, estamos a falar aqui exatamente dos gastos com juros. Ou seja, enfim, fica aqui a sugestão, Miguel, e dito isto, vamos continuar aqui a nossa reação, não é? Vamos a falar aqui do contrato social. Não tenho qualquer problema em dizê-lo. A questão é, não esqueçamos lá está, os efeitos secundários. Exatamente. E se pegares na escola austríaca, e acho que este é o tema, depois aliás, eu estava a fazer a introdução lá das escolas, depois há o grande debate entre o que é que origina os ciclos económicos. Tu tens os keynesianos que defendem que é os chamados animal spirits, os espíritos do mercado, em que, enfim, aqui amanhã dá-nos aqui qualquer coisa e deixamos de trabalhar, né? E o Estado precisa dar aqui um empurrãozinho para voltarmos à nossa vida normal. E depois tens a teoria austríaca, tens a teoria marxista também, mas pronto, a luta de classe, né? Sim, é um bocado. Pronto, e tens a escola austríaca que defende que os ciclos económicos devem-se à manipulação da taxa de juros, ou seja, tu tens uma entidade que está a fixar preços, que é o Banco Central, uma entidade que, mais uma vez, acho que é claro, se toda a gente fizer aqui algum sentido crítico, é uma entidade comunista, porque ou seja, em vez de tu deixares o mercado agregar informação através dos preços para definir a taxa de juros. Já reparas como os comunistas odeiam o Banco Central quando o Banco Central é uma entidade comunista? Sabes que espetacular, não é? Mas a questão da Bitcoin, muito honestamente, é completamente apolítica, ou seja... Por acaso tem piada, aquilo que o Miguel referiu. Não deixa de ser caricato que sim, muitas vezes... Aliás, aquilo que aconteceu foi sobretudo críticas mais agora durante este período de subida de taxas de juros. Quando as taxas de juros estavam baixas, os comunistas não se queixavam do BCE. Agora que eles subiram o preço do dinheiro e enfim as pessoas estão a passar maiores dificuldades, aí é que eles disseram sim. Mas é perfeitamente natural, não é? Porque para um comunista, para eles descartavam que os preços eram sempre baixos, não é? E teoricamente a questão resolvia-se assim. Claro que é bem mais complicado do que isso. É para malta de esquerda, de direita, LGBT, não LGBT, preto, branco, cigano, não cigano. Não seja. Tu tens muitas pessoas. Não tem política. Não tem política, é completamente apolítico. Repara, não intervenção do Estado. Logo isto é político. Tens hipótese, não é? Acho que, ok, mas
o ponto que eu ia fazer era, estavas agora, malta de esquerda, tu tens muitas pessoas do movimento Occupy Wall Street que são bitcoiners e que são pessoas que, lá está, vêm de backgrounds mais de esquerda, mais marxistas, ou seja, eu acho que essa é a beleza do Bitcoin, porque tu tens tantas pessoas libertárias, aqui mais no extremo do anarcocapitalismo, que defendem que imposto é roubo, ou seja, é aquela velha história de que o imposto não é um contrato em que há consenso entre as duas partes, não é? E não é? Qual é que é a diferença entre tu teres uma relação sexual e teres uma violação? Existem duas pessoas que dão um consenso, não é? Isso. Entre um contrato de trabalho e escravidão. O Estado é opressor. Exatamente, a opressão. Depois é entrar o debate do... Mas é aí que vivemos, não é? Não há grande coisa que se possa fazer. A questão é, mas vale aceitar. O Bitcoin acaba por unir essas pessoas que têm essa visão, que acaba por ser, não vou apelidar extrema, é uma posição que não é comum, não é? Exato. Com pessoas que também têm essa visão que, aliás, tu tens também o anarcossindicalismo e o anarcocomunismo, não é? Ou seja, a anarquia não é uma coisa que seja direita ou de esquerda, mas acaba por ser um ponto de união, e é isso que não há só direita e esquerda, há muitas coisas diferentes. E é isso que me traz também bastante mas eu percebo. Felicidade. Mas vamos então voltar aos problemas. Deixa só fazer este ponto. Tens bastante realização, diria. Porque acho que nos dias de hoje tu vives numa cidade que está cada vez mais bipolarizada, não é? Isso. É cada vez mais 880. Já não se pode ter aqui alguma conversa, ou seja, pega-se num exemplo, sei lá. Algum consenso. Vamos supor que há um patrão que explora trabalhadores, estás a ver? E no dia a seguir vão já dizer que aquilo acontece na Prozis e que o Miguel Milhão está também, que a malta que está ali toda a trabalhar também está naquelas condições. Estás a ver? Da mesma forma que também podes ter o exemplo contrário. Se calhar tens um trabalhador que foi apanhado a dormir numa empresa e a malta também mais direita pega naquilo e diz: os trabalhadores são todos uns preguiçosos, estás a ver? É sempre, eu acho que isso também, as redes sociais acho, também amplificam isso, não é? Também promovem. Eu acho que as redes sociais dão voz aos psicopatas. Acho que essa é a grande questão. Agora, Só dizer então, já agora para clarificar aquilo que os anarcocapitalistas defendem nesta ideia de que imposto é roubo, estava a referir, depois acabei por não concretizar, mas sim, a ideia do anarcocapitalismo é que não é que isto seja a lei da selva, antes pelo contrário, haverá sempre aqui a segurança, haverá forças de segurança, haverá leis, enfim, haverá saúde, haverá educação, simplesmente serão providenciadas aqui por privados, ou seja, não é necessário haver um Estado para providenciar esses bens porque basicamente as pessoas conseguem funcionar através de trocas voluntárias, não é preciso haver esta coerção aplicada pelo Estado nos obrigar a fazer coisas. E o argumento que imposto é roubo parte muito essa ideia de que para sermos verdadeiramente livres, se alguém nos está a obrigar a fazer alguma coisa, não é contrário à nossa própria vontade, nós não somos livres. Ou seja, a ideia de tudo que não seja consensual não faz match, digamos assim, com uma sociedade livre. E eu dei aquele exemplo da relação sexual e de uma violação, não é? Qual é que é a diferença? É que a relação sexual é consensual e a outra não. Qual é que é a diferença entre um roubo e uma transação numa loja? É que uma é consensual e a outra não é? Uma das partes impõe a sua vontade à outra. Qual é que é a diferença entre um contrato de trabalho e uma escravatura? Uma é consensual e a outra há uma parte que impõe a sua vontade à outra. E qual é que é a diferença potencialmente então entre uma contribuição voluntária e um imposto? É que uma é feita de forma voluntária, não é? Como são financiadas, por exemplo, as igrejas aqui, muitas delas em Portugal, e a outra é forçada. Uma das partes, neste caso o Estado, impõe a sua vontade ao indivíduo, independentemente daquilo que ele quer ou não. E é muito por aí que parte então a argumentação de que imposto é roubo. E sim, estava depois também aqui a acrescentar que Bitcoin tem este potencial de unir pessoas neste caso de frações, aliás, facções, assim é que é frações não, facções políticas diferentes, e isso também traz-me um alento muito grande para aquilo que é um futuro aqui da sociedade nos dias de hoje, porque olhamos à nossa volta, as discussões estão cada vez mais extremadas, 8 ou 80, e aqui em Bitcoin há pelo menos um ponto de convergência entre muitas pessoas que, mesmo nesse espectro político, acabam por apresentar ideias diferentes. Ainda que, no que diz respeito aqui
ao EDN Bitcoin, diria. Aliás, no que respeito à EDN da grande maioria dos Bitcoiners, sem dúvida que vem mais aqui do campo libertário, também do campo do anarcocapitalismo e do minarquismo, ou seja, sempre esta ideia de que o Estado tem um papel muito grande na sociedade nos dias de hoje e que, acima de tudo, teríamos uma melhor sociedade e seríamos mais realizados, mais felizes se o papel do Estado, se o tamanho do Estado diminuísse e se o indivíduo tivesse mais indivíduo e as famílias em geral tivessem mais relevância e tivessem mais poder. Vou-te fazer aqui umas perguntas que eu gostava que me resolvesses, que é a volatilidade. Como é que pode ser reserva de valor se varia 50% num ano? Vamos aqui aos FUDs. Como é que pode ser reserva de valor se imagina, os desgraçados compraram a $70.000, neste momento têm um terço, não é? Ou 40%. Ok, vou dar a resposta de duas frentes. Primeira frente é, se quiseres olhar dessa forma... Se eu precisar do meu dinheiro agora, se eu precisar de tratar-me ao médico e o cara seja... Se quiseres olhar para a questão com modelo mental, com esse modelo mental, Bitcoin não é uma reserva de valor hoje. Está no processo de eventualmente ser uma reserva de valor no futuro. Ok, concordo. Se quiseres olhar de uma forma mais filosófica... Aliás, já sei o que é que vou dizer, mas antes da questão da filosofia, é assim, não existe nenhum período de 4 anos onde Bitcoin não tinha apresentado retornos positivos. E é isso que é importante aqui frisar, regra geral, não há razão para acreditar que isso vai alterar aqui no futuro próximo. Sei que isto é uma declaração ousada, mas já sabem, aqui na recomendações de investimentos eu mamei aqui um whisky antes de gravar aqui este episódio e fumei também aqui umas gansas, por isso não estou bem sóbrio para estar a dizer o que é que seja. Mas sim, se olharmos aqui para a história, 4 em 4 anos Bitcoin aqui apresentou sempre retornos positivos e creio que no futuro isso vai continuar. E claro que porque é que existe esta volatilidade tão grande? Porque ainda estamos no início do processo de adoção, ainda existe uma assimetria de informação muito grande. Uma parte significativa do mercado, ou das pessoas que participam no mercado, ainda não compreendem bem a proposta de valor de Bitcoin, só estão aqui para fazer mais euros e mais dólares. E é perfeitamente natural e faz parte aqui do processo também de price discovery, de termos maior volatilidade, porque volatilidade é vida, aquilo que não é volátil não é real, não é? Se olhamos aqui à nossa volta, tudo tem volatilidade, coisas estáveis. Se algo for estável durante um período muito longo de tempo é porque é algo artificial que alguém está a manipular para que isso fique dessa forma e que, regra geral, isso mais tarde ou mais cedo acaba sempre por quebrar e quando quebra é de forma estrondosa. Mas sim, 4 em 4 anos tem sempre retornos positivos e claro que outra questão que também se deve fazer e acaba-se por ter também algumas semelhanças com aquilo que se faz tradicionalmente no mercado acionista e nos investimentos nos ETFs, S&P 500, é fazer sempre uma estratégia de dollar cost averaging. As pessoas vão ter liquidez, vão ter poupança todos os meses e vão colocando e ao comparar SATs em vários períodos de tempo acabam também por diversificar esse mesmo risco associado ao seu ponto de entrada e acabam por ter muito maior probabilidade de diminuir a volatilidade relacionada com o seu investimento e apanhar essa tendência de médio e longo prazo de crescimento. Ou seja, esses serão aqui os dois primeiros pontos. O terceiro, que eu também já referi aqui no outro vídeo, é que sim, o preço é volátil, mas se olharmos para aquilo que constitui Bitcoin, é precisamente um instrumento anti-volatilidade, porque é a coisa mais estável e é a coisa que nos dá mais garantias para o futuro que nós temos à nossa disposição. Eu diria para além do próprio ouro, até vou dar essa de barato. Olhamos com as outras classes de ativos, enfim, Bitcoin, já disse isto, sabemos quantas moedas é que vão estar em circulação daqui a 20 anos, sabemos que com as regras do jogo, sabemos a sua política monetária, enfim, no euro, eu nem sei se a Fed vai baixar os juros ou se vai subir daqui na próxima decisão, nem há consenso relativamente a isso. Eu nem sei se o Jerome Powell vai ter um novo mandato ou se vai haver outra pessoa, nem sei se a zona euro vai estar aqui daqui a 20 anos. Não sei também quem é que vai estar nas rédeas, com as rédeas do poder. Assim, é só incerteza nas outras classes de ativos, mesmo as casas, não sei se vamos ter mais IMI, menos IMI. Sei lá, um Estado comunista que proíbe às pessoas de investir, de ter casas como segundo investimento, ou seja, por isso é que o Bitcoin acaba por dar uma proposta de valor que mais nenhuma outra classe de ativos consegue dar.
E mais uma vez, acho que é fácil perceber porque é que quem não tem Bitcoin é que corre de facto o maior risco de todos. E vamos aqui à última razão para fechar o vídeo, que é a razão mais filosófica, que com certeza muitos de vós terão sempre alguma dificuldade em perceber. E parece que o meu vizinho começou aqui mais umas obras. Enfim, não sei se estão a ouvir aqui desse lado, mas vamos continuar e fechar aqui o vídeo. Ou seja, como Bitcoin está fixo, não é? Está fixo, ou seja, já falámos aqui, ainda tem inflação, mas vai ter 21 milhões de moedas. Mas Sim, tu sabes, depende da forma como olhas para a inflação, como tu falamos, sabes que, digamos que o sistema métrico, digamos assim, do valor em Bitcoin está fixo, tu sabes que uma Bitcoin será sempre uma Bitcoin em termos de valor, enquanto não podes fazer isso com euros. Mas É um bocadinho, a analogia que eu te posso dar é um bocadinho do sistema métrico, dos centímetros. O que tu tens com os euros Mas é irrelevante. tu tens Isso é um só centímetro, questão não é? monetária. Se tu A tens questão deixa só fazer este ponto. Tu tens um centímetro. Se tu estás a alterar o valor daquilo que representa um centímetro, não é? Tu não consegues fazer calculações. Esse é o ponto. Mas a questão é. No final de contas, uma Bitcoin será sempre uma Bitcoin. E essa é a diferença. Não podes dizer €1 será sempre €1 porque os euros vão ser impressos até ao infinito. Enquanto Bitcoin tens 20 milhões, está fixo. Mas também tens um problema que eu acho que isto torna irrelevante, porque quando pegas naquela medida que é sempre um centímetro, todas as coisas que aquela régua está a medir estão sempre a mudar também. Então aí é que entra a teoria da austríaca do ciclo económico. Queria um mal investment. Por acaso não percebi aqui o ponto que o Miguel quis fazer, porque a ideia que eu quis espelhar é que se nós tivermos, temos os vários produtos, não é? No mundo, e se nós os medimos, ou seja, nós dizemos que um centímetro são 10 milímetros. Podemos medir tudo à nossa volta, mas o que é que acontece se nós amanhã dissermos que um centímetro são só 9 milímetros? A partir daí nós já não sabemos bem o que é que, por exemplo, nós dizemos que uma coisa mede 180 centímetros, já não sabemos o que é que ela significa, não é? Porque ontem era 10 milímetros, hoje é 9 milímetros, ou seja, estamos a criar confusão e estamos a criar dificuldade em partilhar essa mesma informação e que essa informação, digamos assim, se espalhe de forma concreta e de forma correta e da forma correta. E essa é também aqui a analogia que devemos fazer para a economia, porque o dinheiro acaba por ser também um sistema de informação para alocar recursos e estamos sempre a adulterar aquilo que ele representa a nível métrico, depois também causamos aqui todo o tipo de volatilidade, porque se calhar havia pessoas que estavam a planear um determinado investimento e estavam à espera de receber um determinado valor de euros que representavam uma determinada riqueza real, e depois amanhã afinal esses mesmos euros só representam se calhar metade daquilo que eu tinha planeado inicialmente, e como tal aquele investimento já não faz sentido, ou seja, estamos a criar caos, mais uma vez a aumentar a entropia do sistema, dentro daquilo que também tenho que falar daqui de outros vídeos. Vamos só ver o que é que disse mais aqui e fechamos aqui mais este Ou seja, mas se tu me disseres assim que Bitcoin neste momento não é reserva de valor, mas tem potencial para o ser, eu concordo. Tem potencial para o ser, mas ainda não é. Não é? Depende da tua definição de reserva de valor, certo? A reserva de valor, eu acho que as pessoas têm de perguntar. O razoável seria uma coisa que tu conseguisses preservar o valor para o ano que vem. Mas a questão mas os euros também não fazem esse papel. Ou seja, as pessoas não têm. O euro desvalorizou 40%. Nem pois não, mas desvalorizou. A questão é essa. Vai desvalorizar, mas repara, dá mais estabilidade. Ok, podes fazer esse argumento, mas a questão é estabilidade. E mais, paga interest. Estabilidade no curto prazo. Paga interest, não te esqueças. Sem Mas ao Miguel paga juros, mas a nível real tu estás a perder poder de compra, porque se a moeda perde 7% e estás a receber 2%, tu estás negativo 5%. E esta é a questão. Sim, Bitcoin, claro que vocês estão a pensar precisar do dinheiro daqui a 2 anos, independentemente da questão do ciclo e de acharmos que estamos potencialmente perante um bull market ou bear market, não faz sentido estarem-se a expor a Bitcoin. Claro que mais vale ter a liquidez. Agora têm de estar conscientes que a nível de poder de compra vão ter menos daqui a 1 ano ou daqui a 2. E enfim, a forma de minimizarem isso é que se calhar comprarem, não sei, uns certificados da Forro que dão, sei lá, 2% depois de impostos, mas quer dizer, mesmo esses 1,5%, 2% não são suficientes para colmatar a perda de poder de compra. E a questão também que ponho em cima da mesa é muito esta, se nós queremos estabilidade a caminhar para zero, é isso que o dinheiro, depósitos a prazo, as variações também nos vão providenciando.
ou se queremos volatilidade e a subir para o infinito, que é isso que o Bitcoin põe em cima da mesa, ou seja, estabilidade para baixo ou volatilidade para cima. Façam bem as vossas escolhas. Risco, Porque- paga interest sem risco. Ok, dá-te mais estabilidade no curto prazo. Aquilo que as pessoas E Miguel, nada neste mundo não tem risco, não é? Ainda para mais. É verdade que os governos têm sempre a capacidade de impor impostos aos cidadãos, aumentar as suas receitas, imprimir dinheiro, mas quer dizer que os níveis de dívida que nós temos nos dias de hoje pode não haver um default direto, mas um default indireto através da impressão de moeda não, e lá está, e que depois a nível real nós percamos valor, isso não pode ser posto de parte. têm de perceber é se preferem uma coisa volátil em que preserva valor e que vai para cima face ao euro, né? Ou se querem uma coisa estável que vai estar condenada a ir para zero. Porque se estudares história monetária, toda a história de todas as moedas fiduciárias, desde o Império Romano, não é? Faz parte da tecnologia, mas pode demorar 3 séculos. Acaba sempre por contribuir Ou para quatro. para o valor do seu custo marginal, que é zero. Mas para, Ok? mas para a nossa vida, Ok. Acabei por fazer o ponto que fiz aqui anteriormente, que tinha referido que há minutos, e acho que foi claro. E passamos assim, fechamos o episódio e bem, este ficou mais prolongado. Já sabem, deixem aí comentários, gostos. Vamos ver se conseguimos aqui sim, fazer aqui o remanescente do episódio. E gostos, subscrevam o canal, já sabem essas coisas todas. E sugestões são sempre bem-vindas. E voltamos na próxima. Um abraço.